Olá, seja bem-vindo à grandiosa enciclopédia do Ludopédio, o programa sobre o desporto que move multidões, mas com um olhar retrospectivo desde 2015 e até hoje. É o capítulo 460, com os comentários, como sempre, do João Nuno Coelho, sociólogo, e do Rui Miguel Tovar, jornalista. E ainda com um convidado super especial que lhe vou apresentar daqui a pouco. Fico para já com os títulos da semana. Foi a 10 de outubro de 2015 que a grandiosa enciclopédia foi para o ar pela primeira vez. De então para cá foram exibidos 460 capítulos sobre o desporto que move multidões. Vamos saber como tudo começou. De Nené a Fernando Gomes, de Cobilhas a Kelvin, ou uma visita a Chaves para as competições europeias, ídolos, jogos e crónicas de Daniel Deusdado, o criativo que trouxe a grandiosa história do futebol para a RTP. Nos cromossomas e no futebol em lugar estranho recuamos a 86 para recuperar as mais preciosas pérolas maradonianas e a 1974 para a goleada infligida pelo Benfica à seleção onde jogava o pai de Pauleta. O nosso convidado especial de hoje é o grande responsável por estarmos hoje aqui. Vamos recordá-lo por momentos, em 2004, a falar de José Mourinho num programa de análise à vitória portista na Liga dos Campeões em 2004. Mas acho que nós devemos também valorizar as pessoas que não batem certo com nada. Ele diz sempre a coisa errada no momento que entende oportuno. Quando ele acaba o jogo e protesta às vezes de uma determinada maneira, ou quando, num momento muito calmo, diz que está disposto a perder ou a jogar, a fazer uma determinada jogada, como aquele momento crucial em que nós estamos a ganhar a Lazio, eu também sou portista, 4-1, e ele agarra o jogador da Lazio e é expulso do banco na meia-final, porque acha que aquilo é um momento decisivo do jogo. Eu acho que vale a pena ter pessoas diferentes. E o nosso convidado de hoje é seguramente essa pessoa, a pessoa diferente. Obrigado, Daniel, por teres vindo. É um gosto estar aqui convosco. Porque criaste também um programa diferente, não é? Certo, este programa foi criado pelo gosto da memória, pelo gosto deste futebol que nos trouxe até aqui. E, na verdade, quando estava nesta casa com estas funções, eu conhecia bem as crónicas do Rui Miguel Tovar e de todas as coisas que ele escrevia maravilhosas nessa fase recente no I, mas muitas outras coisas que ele ia fazendo. O João Nuno também conhecia, tinha escrito sobre a história do futebol português, um compêndio absolutamente magnífico, e pensei que haver um programa que operacionalizasse o arquivo da RTP, dando-lhe esta capacidade de... Porque o arquivo da RTP é absolutamente... Ou seja, memórias mais imagens. O arquivo da RTP é a torre de tombo moderna. E quando nós somos capazes de ir lá buscar e construir histórias, nós queremos património. E é nesse sentido que a Grandiosa nasce. Nasce para falar do futebol como ele não era falado e acrescentar ao arquivo uma narrativa. E é nesse sentido que fizeram-se 460 programas, e isso é mais do que, provavelmente, se calhar, sonhei, não. Quando as coisas começam, a gente nunca sabe quando vão acabar. Eu até pensava que fazíamos para aí uma ou duas temporadas. Mas, felizmente, ao longo do tempo, foi possível a RTP manter o programa e acho que o património que se construiu aqui não acaba aqui. Em certo sentido, vocês são, não sei se um dia voltarão, isso vai depender sempre de quem cá estiver, o José Hermano Saraiva da história do futebol. E é nesse sentido que vocês ainda estão só a meio do caminho do José Hermano Saraiva, e este programa tem uma característica, de facto ele só pode ser feito na RTP. Pois. Porque ninguém tem esta capacidade de ir ao arquivo ou comprá-lo para fazer este programa, esta coisa fora, porque é possível comprar as imagens, mas é tão caro que não faz sentido. E, de alguma maneira, a RTP é, de facto, a casa que pode contar esta história, ainda por cima de uma outra forma. Com os direitos televisivos a terem passado para a esfera das UEFAs e de toda a gente que as compra, deixou de haver memória e capacidade de reprodução do que está para trás. Nós hoje, quando queremos mostrar o golo do Éder, é quase impossível. Quando queremos falar da seleção, parece que é quase impossível, porque muitas vezes os próprios direitos de jogos transmitidos para a RTP não estão cá, mas dos clubes... Já não estão disponíveis, exato. Então no clube ainda mais. E a pergunta que se faz é: o que é que se está a fazer com o património desta memória coletiva que é, apesar de tudo, o futebol? E é nesse sentido que alguma coisa tem que mudar do ponto de vista da legislação dos direitos. Porque as nações não podem ficar sem esta memória, que faz parte integrante do seu imaginário coletivo. Quando quisermos explicar o Ronaldo,
daqui a 50 anos, onde é que estão essas imagens? Vai ser um problema. Tem que se usar uma espécie de força, de pirataria, para se ir buscar o Ronaldo, para se explicar legitimamente quem foi este personagem da história. É nesse sentido que abdicar de uma consciência sobre futebol e com tudo o que está envolvido é perder, em certo sentido, uma parte da história do país. Deixa-me só dizer uma coisa. Quando tive a noção de que o Daniel ia ser o convidado deste programa, com todo o propósito, porque é o último, tive uma epifania de cariz quase religioso, o que admito que não me acontece muitas vezes. Eu também vi o futebol da Páscoa, não é? Foi pensar assim, a Grandiosa vai encontrar o seu Criador. E chama-se Deus. Dado. Isto é maravilhoso. São coincidências. Deixem-me só dizer-vos como é que... Só mais um parênteses para não vos foder para tempo. Mas sobre o título, porque é que o programa se chama assim? Sim, essa era a pergunta que nós queríamos fazer. Exato, porque é que o programa se chama assim? Eu lembro-me da explicação. Porque o Bruno Prata tinha uma crónica no Público, onde trabalhamos os dois, e o Bruno tinha uma crónica que tinha a palavra ludopédio lá pelo meio. Hoje no Record ainda tem a sua crónica, ainda se chama Ludopédio. Continua a chamar-se. E parecia-me que vocês os dois, vocês os três, contigo, digamos, Pois a o distribuir Gilberto convidou-me para integrar Exato, aqui o projeto. convida-te para esta função, teriam a capacidade de fazer disto uma enciclopédia. E quando se discute sobre se isto é enciclopédia do ludopédio ou alguma coisa mais, eu vou discutir isso, como muitas vezes fazia com o Nuno Artur Silva, e caímos um bocadinho numa expressão que seria quase parecida, mas que seria mais subjetiva, que era gloriosa enciclopédia de ludopédia. Ainda há muita gente que diz... Imediatamente conotada com a ideia do Benfica. Claro. E então passa para grandiosa. Para fazer homenagem a... Estou a brincar. Não é uma expressão que cole Sporting nem com o Porto, estou só a brincar. Mas não é gloriosa e é grandiosa para ser uma coisa do ponto de vista mais abrangente, obviamente. mais abrangente, e fica a grandiosa enciclopédia de ludopédio, que é uma espécie não era só de humor sobre o próprio objeto. Não era para ficar só enciclopédia do ludopédio e depois é que se acrescentou... Não, ela de raiz, quando se começa a pensar em enciclopédia de ludopédio, nós demos-lhe aqui um extra de humor e de ironia sobre, já que vamos fazer isto, é em grande. E nunca passou pela cabeça que fosse demasiado difícil de fixar. Exatamente. Mas essa é a questão, deixa-me só interromper, essa é a questão. Eu já conheço o Daniel há muito tempo, desde 2004. Aliás, conheço anos porque andamos no mesmo liceu, mas aí de uma forma muito passageira, muito efêmera. Depois conhecemos em 2004 e eu tive a sorte também de participar na Liga dos Últimos. E, portanto, fui percebendo o olhar diferente, que eu acho que tem uma imaginação sociológica brutal. Deixa-me só dizer que estamos a passar em revista alguns dos momentos, muitos momentos da Grandiosa ao longo da história. E, portanto, eu sempre me habituei com o Daniel, alguém que olha normalmente de um ângulo diferente que das outras pessoas para as questões. Eu lembro perfeitamente na altura dele me ter dito, olha, normalmente a regra nestas coisas é nomes curtos. Toda a gente diz, nomes curtos. Não, vai ser exatamente o oposto. Grandiosa enciclopédia do ludopédio. E achei um piadão isso. E sabes qual é a sensação? Em 11 anos, e ainda hoje isso acontece, nos tempos correntes, as pessoas na rua nunca dizem os 3 nomes, dizem sempre um nome solto e nunca é o mesmo. Ou é Grandiosa, ou é o ludopédio, ou é a enciclopédia. É verdade. É sempre. É muito engraçado. Nunca ninguém diz o nome. Ou então diz o primeiro e o segundo e depois... Dá-me a bola para ir dizer o terceiro. Ludopédio é verdadeiramente a expressão aqui que sai fora de jogo. E este faz-te o quê? Nostálgico, romântico do desporto e do futebol? Um estudioso? Eu nasci um pouco a ver futebol e a gostar de futebol e, portanto, todos aqueles cromos, aquela ideia de colecionar os cromos, de jogar, fazia os meus campeonatos de 30 jornadas de futebol de mesa, eu contra mim próprio, porque não tinha um irmão. Também eu. E, portanto, esta ideia de ter aquela os jogadores de ir ao campo. Mas sim, eu acho que há esta mística do futebol que atravessa as sociedades. É muito engraçado os paralelos que se podem fazer. Por exemplo, na geografia, como é possível conhecer tantos nomes europeus por causa das competições? Exatamente, o que nós não aprendemos de geografia por causa dos clubes. Verdadeiramente, a precursora da União Europeia é a UEFA. A capacidade das pessoas viajarem entre países que começou a quebrar barreiras e a fazê-las perceber que nós, apesar de tudo, depois das guerras todas que houve na Europa, era possível ir a um país e eles virem cá por causa de um jogo de futebol, e isto até era giro, embora a gente estava-se a perder com eles ou eles connosco, era giro ir lá, era giro ter os estrangeiros, e isso foi um precursor da paz. E nesse sentido, o futebol
mesmo havendo distúrbios de hooligans como houve, essa é a exceção. A regra é uma Europa que tinha uma competição à sua medida e que era extraordinária, onde nós queríamos ser representativos. E portanto, ignorar que o futebol tenha esse contributo para a paz, independentemente de todas as distorções económicas que há e de todo o caminho que, entretanto, seguiu muito mais complexo, mas esta ideia é uma ideia maravilhosa. E, portanto, quando o Porto é... Quer dizer, eu não era nascido quando o Benfica é campeão europeu. E, portanto, compreendo muito bem que o país tenha uma base sociológica do Benfica, porque o Benfica nasce... O Benfica projeta-se no país através do nascimento da RTP. A RTP nasce em 52, o Benfica está no auge e, portanto, os portugueses descobrem a televisão, descobrem o Eusébio e o Benfica a ser campeão europeu. Isto é imbatível. Como é que é possível só haver 6 milhões de benfiquistas? É a pergunta. Portanto, com isso, verdadeiramente nasce este amor ao futebol, aos violinos do Sporting, os 5 violinos, certo, que também trazem essa carga. O Porto, campeão europeu em 87, faz a revolução e faz o Porto moderno. E o Porto é campeão europeu numa época em que o futebol já uma União Europeia. Nós próprios nós tínhamos acabado de entrar na União Europeia em CEE, na altura, em 86. Sim. Portanto, há aqui tudo isto é simbólico também de poder económico. E eu continuo a olhar para o futebol de uma forma muito curiosa. Vejam quem são os clubes que estão na primeira divisão. Se temos 6 clubes de Valdoave, o têxtil está a funcionar, as exportações estão a funcionar. Se temos 5 equipas na região de Lisboa, isto está a render, é sobretudo aqui. E, portanto, as dicotomias entre porque é que não temos no Algarve ou temos no Algarve, porque é que o Trás-os-Montes deixou de ter, esse espelho económico do país reflete-se nos clubes, principalmente nos clubes que estão na primeira divisão. Rui, e as tuas memórias do convite? Não queres partilhar connosco? Como é que recebeste o convite? Como é que foi tu no início? Achaste a ideia... logo interessante? Eu lembro-me do almoço, não é? Esse lembro-me em que cheguei atrasado. Vocês 3 já lá estavam, num restaurante japonês na Expo. Não me lembro, não sei se foste tu que me ligaste ou se foi alguém, foste tu que me ligaste. Lembro-me, sim, do convite do ano anterior para participar num outro programa, que era o 443. E aí foi o Alexandre Santos. Lembro-me porque nunca ninguém me tinha ligado da RTP para um convite formal. E nesse dia, em agosto, o Alex ligou-me e lembro-me da sensação. Da sensação deste programa, lembro-me do tal almoço e das coisas como durante o almoço se geraram bastante pressa. Ou seja, como houve logo ideias para a mesa, metaforicamente, não é? Na mesa estava a comida, mas como é que as ideias surgiram, até ideias de programas no futuro, não é? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e por aí adiante. E lembro-me também que o início, o horário era 2h30, nós encontrámos aqui antes do almoço, almoçávamos na cantina, e era um espaço em que, durante o almoço, falávamos não só da atualidade, como do programa, como de outras coisas, da vida, não é? E isso se não me engano, foram 2 anos ou 3 anos assim, muito, muito dinâmicos. E foi muito interessante perceber que o programa podia ganhar asas, como ganhou, porque de facto são 11 anos. Agora, o que eu achei também meritório, não da minha parte, mas da parte de um grande amigo meu, tipo o meu irmão, que é Patrício, chama-se Patrício, e mora em Estarreja, e ele este ano só lançou-me um desafio. Sabes aquela fotografia que aparece no logo de abertura do programa? É um jogo, é um lance aéreo. Sabes de que jogo é que é? Eu, 11 anos depois, nunca me tinha ocorrido, pergunto, não sei. Ele disse-me então, 31 de dezembro de 60, Manchester United 5, Manchester City 1, em Old Trafford. Jogava o Denis Law no Manchester City e iria depois para o Manchester United. E nós transportamos no genérico essa jogada. Exatamente, eu não sabia disso. Portanto, ele, este ano, ainda 11 anos depois, 400 e tal programas depois, é que me fez pensar, é verdade, aquele lance. E não sei, esse lance veio de onde, sabes? Porventura? Não sei. Porque é que apareceu? O grafismo foi parar um pouco às mãos dos criativos e vocês nomearam alguns dos jogadores que são históricos e ficaram ali. E eu creio que esse lance é para dar uma certa energia a imagens estáticas e para ser diferente. E, portanto, e a música? Acho que aí também. Não. Verdade? Não. É Costurica, não é? É Costurica, sim, talvez. São 11 anos, não me lembro se... O Costurica fazia muito parte da banda sonora da Liga dos Últimos e era uma coisa que nós usávamos muito na Liga dos Últimos. Talvez tenha, já não me lembro se foi eu ou se foi alguém com essa química que me meteu aqui o Costurica.
Daniel, vamos recordar um pouco os teus heróis, os teus jogos, os teus momentos de carreira. Começando por Cubillas. Porquê Cubillas? Cubillas porque é uma espécie de ausência de memória de um jogador que eu adoraria ter visto atuar. E eu começo a ir com o meu avô ao Estádio das Antas na época em que Cubillas já não está lá. Eu creio que um dos primeiros jogos que vi, até curiosamente, Estamos a ver algumas imagens dele. Não vos pus aqui na lista. Há um Porto União de Tomar que o Porto ganha, onde está Eusébio em campo. É um dos primeiros jogos de criança que eu vejo, porque eu creio que o Eusébio foi acabar a carreira dele ao União de Tomar. Sim. Exatamente. Cubillas já não está lá. Cubillas, aqui já são imagens dele quando já vem visitar o Dragão. Mas o arquivo RTP... Há uma parte do arquivo da RTP que arde, creio eu, numa determinada fase. Sim. E onde parecem, digamos, nessa história, muitas das imagens de Cubillas. Mesmo quando se vai ao Museu do Futebol Clube do Porto, não há grandes coisas, porque muitas das coisas que estão lá são aquelas que foram protocoladas com a RTP. E é nesse sentido que a RTP é absolutamente única. Claro. E, portanto, Cubillas é um jogador inultrapassável. Não me digas que vamos ver o livro de Trivela. Este, para mim, já me enche a alma. Na seleção do Peru, onde aí sim, quer dizer, a adoração que eu tinha pelo Cubillas está no Mundial de 78, não é? Isto é 78, não é? É verdade. Na Argentina. Eu pergunto quantos livros de Trivela que já viram ser marcados. É que eu, sinceramente, não me lembro de muitos. O Cunningham fazia isso, mas... Isto realmente é único. É inacreditável. Isto é absolutamente extraordinário. É inacreditável. Portanto, e é nesse sentido que Cubillas é um jogador que também muda um bocadinho a história do Porto e que é a capacidade do Porto começar a ir ao mercado internacional de uma forma mais incrível. Uma suplesse displicente. Quase. É absolutamente incrível. Víamos ali há bocadinho com o Cubillas o Fernando Gomes, o Bibote. Claro, e esse o Gomes... Que é um dos teus... Sim, é um dos jogadores que atravessa a minha infância. Não é? Eu gostava de jogar na frente, não tinha o cabelo a voar, porque o meu cabelo não voava, mas eu voava como o Gomes de cabeça para os lances. E o Gomes é o jogador que depois nos traz todas aquelas alegrias, as botas de ouro, os títulos do Porto, com ele, os campeonatos todos seguidos. E também uma coisa que para nós portistas, que quando vimos o facto do Porto ir jogar a final de 87 com o Gomes lesionado, que é absolutamente inacreditável. Quer dizer, um jogador que atravessa a história, um jogador decisivo, e pensamos que vai para a final, o jogo mais importante da história do Futebol do Porto até a época. Não tenho o Gomes, porque o Gomes está lesionado. Ainda joga na final, nos jogos anteriores contra o Dinamo de Kiev e lesiona-se. Sim, marca um golo até. Mas a maneira como ele estava em todos os lances, as duas botas de ouro, é absolutamente inacreditável. E depois tem uma história de miúdo que também é daquelas coisas de miúdo. Falou dele. O Gomes, a minha escola ficava perto do Hospital Santa Maria, a minha escola primária, eu na 4ª classe, e o Gomes, não sei se não é nessa altura, mas portanto, antes, é por ali que o Gomes se lesiona. Não, talvez não comigo na primária, portanto, eu estou na primária em 78. Portanto, ele lesiona-se. E por ali, 78, ou eu faço uma viagem lá e eu vou visitar o Gomes ao Santa Maria. Eu costumava ir visitar os jogadores do Porto que se lesionavam, eu entrava pelo hospital dentro, okay? E eles estavam magoados, eu não perguntava a ninguém, e entrava pelo hospital, descobria a porta de onde estavam os jogadores do Porto, estavam às vezes lá com a família, e eu ia lá só para cumprimentar os jogadores do Porto que estavam lesionados. Eu lembro-me de ver o Gomes, de ver o Celso, que era o médio. E eles não me lembro. Não, era um adepto do Porto, a ver com sozinho. O Marco Aurélio, acho eu, na altura que se lesiona com o Tony naquele jogo no Estádio da Luz. E, portanto, para mim, os jogadores do Porto também era família, quer dizer, a gente ia vê-los ao hospital. E, portanto, eu tinha essa... Isso é uma história fantástica. Essa ida ao hospital ver os jogadores que estavam lesionados. Outro dos teus ídolos de criança é o Nené. Sim, porque o Nené, apesar de ser do Benfica, tinha uma suplesse, um toque de bola, e era o jogador que eu talvez conseguisse ser mais próximo, ou seja, não era tão bom de cabeça como o Gomes, mas o Nené não era o toque, era a oportunidade, era o aparecer no sítio certo. Tal e qual. E, portanto, toda aquela suplesse do Nené era encantadora, mesmo para quem era portista, e desse ponto de vista
é um jogador que faz história para o futebol português de uma forma absolutamente inacreditável. Verdade. Vocês sentem-nos como idênticos na forma de jogar, muito diferentes? Qual é a vossa opinião sobre estas duas escolhas? Enquanto nos deliciamos a ver Eu também aqui os golos do Nané. compreendo-as perfeitamente porque eu sou da mesma geração do Daniel. Claro. Fazemos muito pouco tempo de idade de nascimento, que temos, não é? Data de nascimento. E consigo perfeitamente compreender estas escolhas para quem, como ele e como eu também, quando era miúdo, tinha a mania que era avançado. E, portanto, fascinavam estes jogadores que tinham aquela queda especial para o golo, faro, sabes? não é? Mesmo que não fossem no nosso clube. Depois, com o tempo, curiosamente, no meu caso, comecei a jogar mais atrás e comecei a admirar outros jogadores. E um caso desses é, por exemplo, o André no Futebol Clube do Porto e o Carlos Manuel no Benfica. E eu, não sendo benfiquista, a maneira como o Carlos Manuel jogava empolgava-me. Aqueles braços meio abertos, chamavam-lhe a locomotiva do Barreiro, não é por acaso, em todos os lances, marcava as faltas, marcava os lançamentos, ele estava em todo lado. E, portanto, eu compreendo perfeitamente este tipo de escolhas, porque tem muito a ver com a identificação. E eu continuo a acreditar que uma grande parte da paixão resulta também de se jogar. Nem que seja quando se é miúdo, não é preciso ter-se jogado federado, nada disso. É essa identificação motora mental. Acho que é uma coisa boa. E o Rui é especialista nisso, não é? O Rui era guarda-redes. O Rui era guarda-redes. Exato. A Jéssica, não foi? Disse que eu era guarda-redes, não foi? No programa. Acho que disse isso. E assustou que eu era centrocampista. Exato. Eu, Nené, já não o apanho no seu apogeu, não é? Mas o Gomes sim, até porque jogou no Sporting nos anos 90 e mesmo quando era no Porto era uma figura lá nos jogos da escola, no Recreio, era uma das figuras, pronto, e eu estudei em Lisboa, mas mesmo assim ele no Porto era uma das figuras. Depois quando veio para o Sporting, lembro perfeitamente, e porque eu frequentava mais o estádio de Alvalade do que o da Luz, lembro perfeitamente da espera que os adeptos do Sporting, e até de alguma ansiedade, pelo primeiro golo do Gomes. E quando ele marcou o primeiro golo foi, ok, ele agora já abriu a comporta, agora vai ser sempre a abrir. E foi, de facto. E era um avançado que a mim me diz muito, porque acompanhei-o muito mais tempo do que ao Nené ou do que ao Jordão. Mas, portanto, para mim, o paralelismo seria, se eu estivesse ali naquele lugar, era Gomes e Manuel Fernandes, porque acompanhei Manuel Fernandes também muito mais tempo. Vamos avançar. Dias míticos. Porto 2, Benfica 0, com golos de Simões e Admir. Porque é esta escolha, Daniel? É um 1-1. O famoso jogo de 78 que determina o fim... Eu peço desculpa, aquele oráculo então tem que ser 1-1 e não... Exatamente. 2-0. Peço desculpa. O gol de Simões é na própria baliza. É na própria baliza, por isso daí o erro. O gol do Admir faz 1-1 aos 81 minutos. E a questão aqui é, este dia é um dia inacreditável. Portanto, época de 77-78, o Porto não é campeão há 19 anos, estamos a 3 jornadas do fim. Este é o antepenúltimo jogo do campeonato. O Porto precisa de empatar, porque tem um ponto de avanço, creio que tem um ponto de avanço sobre o Benfica. Neste estádio, do Estádio das Antas, eu creio que o jogo é às 4 da tarde. Eu lembro-me que entrei no estádio, creio que... Este é o autogolo. Este é o gol de Simões. Logo no início, 3 minutos, penso que qualquer coisa de 3 minutos. O jogo era às 4 da tarde, eu acho que entrei no estádio ao meio-dia. Eram milhares de pessoas. Claro. Eu nunca tinha visto uma coisa que foi os bombeiros cá em baixo, na pista, que o estádio tinha pista, a regarem as pessoas por causa do calor. Isso foi particularmente evidente no jogo seguinte, Porto-Braga, em que Porto foi campeão, depois nesse ano. Mas o jogo, o golo, esta ansiedade do Porto poder ser finalmente campeão ao fim de 19 anos, e que não acontecia, e não acontecia de maneira nenhuma, nunca mais era... E esta era a oportunidade, era preciso empatar aquele jogo, e o Porto está a perder até aos 81, o estádio está a abarrotar, e de repente, finalmente aos 81, há o golo do Admir na recarga de um livre, e penso que é isso que vamos ver. É talvez o abalo sísmico maior que eu vi na vida. A sensação de que o estádio que ia cair, o antigo Estádio das Antas, debaixo dos pés, foi uma coisa absolutamente assustadora, aterradora e ao mesmo tempo de loucura, de paixão sobre como é que isto aconteceu, como é que finalmente marcamos o golo. E o Porto a seguir vai à Académica no jogo seguinte e empata 0-0
E, portanto, no último jogo contra o Braga tem que ganhar e ganha 4-0 e o Porto finalmente é campeão ao fim de... Com os mesmos pontos que o Benfica, Exatamente, que não ao fim tinha de 9 sofrido anos. qualquer derrota no campeonato. E é absolutamente incrível. Eu lembro-me deste jogo ter visto aterrorizado um avião da TAP a passar a um nível... quase, aquilo era uma paixão tal, aquilo era um evento tal no país, que é um avião da TAP que passa a uma altura que eu nunca vi tão baixa na cidade, por cima do estádio, devido à intensidade do acontecimento que estava previsto para aquele dia. E repara aqui, 2 minutos antes do golo do Porto, o Humberto atira à barra. Trave. O Fonseca ainda defende com o pé e a bola vai à barra e seria o fim do jogo, praticamente. E a verdade é que depois o Porto tem este livro. E aqui penso que é o gol. É este o livro. É o gol do Ademir? Sim. É isso. Não é esta aqui. Sim, É agora, vai é aqui agora. e na recarga é isto. É Exatamente. isto. E o guarda-redes do Benfica, neste dia, Não é o estava Fidal. o Bento, é o Fidal. Não é o Bento, porque o Bento está castigado, magoado. lesionado. É verdade. E é aqui, quer dizer, este é o momento em que começa o Futebol Porto moderno. Acaba o título, ganha pela primeira vez, permite ganhar o título ao fim de 19 anos e é daqui para a frente que se Sim, ganha o título no ano seguinte Ganha- e é depois está à bicampeão. beira de ganhar o Tri Exato. e perde-o para o Sporting, Para o Sporting, com um empate na Póvoa. Exato, e com o jogo Porto Sporting que eu vi nas Antas, absolutamente Dramático também. dramático, 1-1, absolutamente inacreditável. Mas é isto, este jogo marca tudo o que aconteceu depois no Futebol do Porto. Nós normalmente colocamos aos nossos convidados uma matriz de referências históricas e, claro, a melhor seleção que viste jogar foi também uma das perguntas. E escolheste o Brasil de 1982. O Brasil de 82 é o maior crime contra o futebol, aquela eliminação pela Itália. Quer dizer, nós tínhamos todos direito a mais... Era uma segunda fase de grupos. Exato. Acabou por ser equivalente aos quartos. Equivalente aos quartos, não é? E, portanto, tudo isto era uma maravilha. Sócrates, Zico ainda está ali, não é? Sim, sim. Todos aqueles jogadores júnior. Éder, Júnior, Cerezo. É inacreditável a forma como... Este é o jogo contra a Nova Zelândia, não é? E penso que isto é Ou a contra Escócia, contra a Escócia. exatamente. Que eles ganham 4-1. com um resultado enorme. E, portanto, aquele Mundial de 82, portanto, eu na altura tinha 13 anos, é a cor, a televisão a cores linda, a luz de Sevilha É bonito. para os jogos, a temperatura, o clima, a relva, tudo aquilo é absolutamente inacreditável. Eu tinha um ritual que era eu via os jogos à tarde, estes grandes jogos, ao intervalo ia comprar um gelado e a seguir voltava para a segunda parte para ver estes jogos inacreditáveis. O gol do Éder. Certo, é o Éder. Eu passei o verão a imitar o Éder Patada atómica, com como se remates, chamava. Era. com remates aquilo que chamávamos Tribal. enviosados É. na praia. Absolutamente Toda uma geração que nos inspirou a todos. completamente. verdade. Esta seleção é talvez... Há duas equipas que eu nunca mais esqueci. É o Dinamo de Kiev, que joga que joga com o Lobanovski como treinador, Exatamente. que ganha o Atlético de Madrid. a 3-0. final. Então eu pedi à Regi que E que é uma coisa nos que eu desse já aí o Dinamo de Kiev, por favor. Isto é uma surpresa para ti, porque ele sabia isso. sério? Vamos só saltar que nós tínhamos João, aqui a ordem cronológica, mas assim sendo, eu pedi à Regi que fôssemos já um bocadinho mais para a frente para este Dinamo- 1986 para o Dinamo de Kiev de Lobanovski. Este Dinamo de Kiev de Lobanovski é para mim o futebol talvez que eu mais adorei ver juntamente, enfim, com outros, Brasil, diferente, por aí fora, mas isto é a antítese do Guardiola, que também é espetacular. Sim, sim, sim. Mas este futebol retilíneo, Sim. da bola que vai de um Matemático. lado para o outro com uma grande velocidade, uma vertigem vertical, do ponto de vista do que era... Isto é uma final da Taça das Taças. Certo, isto aqui já é... Exatamente. Certo. Estas equipas de Lobanovski, que o Porto, curiosamente, elimina nas No ano meias seguinte, finais no ano seguinte, Portanto, é um feito. Eu, como jornalista, fui fazer a meia-final, na altura no Comércio do Porto, na meia-final Porto-Dinamo de Kiev, creio que 2-1, 2-1. no estádio das Antas. Sim. Eu ainda me lembro da maior parte dos jogadores desta equipa. O Demianenko, o Kuznetsov, o Baltasha, o Rat. O O guarda-redes é o Dassaev nesta equipa. É o Tchanov, Não, o Shanov. O Dassaev é na seleção russa depois. Claro. Bessonov. O Rats, o Baltasha, eram jogadores absolutamente... O Brokin, nem sequer se fala, não é? Quer dizer, Belanov. Mas o que eu acho Belanov, Zvarov. é que não se fantástico, tenha Zvarov. conseguido recuperar em nenhuma equipa este modelo de futebol. Sim, sabes que o que se conta é que o Lobanovski, como jogador, era um rebelde. Como treinador, era um ditador. E, portanto, não aceitava jogadores
como ele tinha sido. E ele, juntamente com um matemático ucraniano, russo, soviético, ucraniano, geraram um modelo de jogar futebol. Algo que agora nós vemos acontecer. Mas essas movimentações e esses passos longos e rápidos eram geométricos. Tudo aquilo estava pensado. É absolutamente incrível. E realmente revolucionou em muito o futebol. E por isso dizia em 86, 87 que a melhor equipa da Europa era o Dinamo de Kiev. E a verdade é que o Porto acaba por eliminá-los e depois bater o Bayern. Mas esperava-se que fosse finalmente o apogeu do Dinamo de Kiev, do Lobanovski. E é nesse sentido que eu tenho uma pena enorme que o futebol não consiga dar um passo em frente. Porque todos os modelos agora são Guardiola ou há alguma coisa à volta desta ideia. Achas o futebol mais chato agora do que era contenção. antigamente? Sim, e sobretudo não haver um plano B. Todo o futebol é de contenção, todo é do passe mais curto para o lado, o recuo atrás para começar de novo. E nesse sentido, a falta de risco. Torna o futebol, este futebol é mais previsível, é mais pela força. E como é que achas que vai ser o Mundial deste ano? Vai ser essa repetição, vai ser o futebol de contenção e era preciso que alguém pegasse nestas ideias para abrir um novo caminho tático, porque cada treinador, o que acrescenta de novo ao futebol é essa linguagem. Mourinho, quando chega ao Porto, traz uma nova linguagem e surpreende toda a gente, torna o Porto campeão e torna o Porto campeão europeu. Há treinadores que trazem uma nova linguagem e surpreendem e depois são rapidamente neutralizados, como em tudo. Na indústria, se tu fazes um carro com motor assim, alguém vai fazer com motor parecido porque já compreendeu. Nestas equipas, o Ruben Amorim, por exemplo, que trouxe, apesar de tudo, uma certa nova ideia, aquilo que se estava à espera era quem era o primeiro treinador que ia neutralizar aquela ofensiva. E quando há um que consegue pará-los, os outros vão copiar e começam a pará-los também. Sim. E é no Farioli. Aconteceu com o Farioli agora, bastante. Por exemplo. E é desse ponto de vista que é muito interessante, porque isto não é apenas jogo, é também tecnologia. E essa capacidade de inovar e de bloquear, e o futebol é cada vez mais bloqueio e menos inovação. Vamos voltar a jogar o adversário. Vamos voltar atrás, porque houve um pulo que a conversa suscitou. 1985... Claro, Daniel, partilho, sem dúvida, o gol do Carlos Manuel, que nos levou para o México. Certo, o gol do Carlos Manuel tal como aquele gol do Admir abre o Porto à modernidade, o gol do Carlos Manuel e o Mundial de 86, apesar de tudo o que aconteceu no Mundial de 86, o gol do Carlos Manuel põe Portugal no Mundial ao fim de tantos anos, não é? Sim, 66 para 86. E este gol é inacreditável. A gente está em casa a ver isto. Onde é que estavas? Eu estava a ver este jogo com o meu irmão em casa da avó. E é inacreditável. E, quer dizer, a gente veio para a rua, aos saltos. Para a janela. E depois íamos ao Mundial, quer dizer, eu percebo... Com um gol impossível, não é? Certo, Um jogo impossível. É absolutamente inacreditável. E depois, esta sensação de partilharmos o mundo... que eu percebo bem agora quando a Itália foi eliminada pela Macedónia. Pela Bósnia-Herzegovina. Pela Bósnia. Portanto, aquela sensação de vir para a rua, fazer parte do mundo. Nós éramos a Bósnia em 85. Nós não fazíamos parte ainda de coisa nenhuma, ainda não tínhamos entrado na União Europeia. Nós éramos um país a querer ser qualquer coisa, que tinha tido um Eusébio qualquer numa determinada fase. E de repente nós vamos ao Mundial. Depois, aquele Mundial de 86 é de partir o coração. Mas isto é inacreditável. E as pessoas vêm para a rua. Aliás, eu devo-vos dizer, eu não trouxe para aqui um pouco a memória da presença do Porto na final, por exemplo, da Taça das Taças. Mas quando o Porto ganha em Aberdeen com o gol de Vermelhinho, eu e milhares de pessoas fomos para o aeroporto de Pedras Rubas e invadimos o aeroporto e o avião não pôde aterrar. Estávamos lá todos. O Álvaro Costa contou-nos aqui a história. Invadiram a pista. Mas antes de vocês fugirem do tema, deixem-me só que eu tenho que mostrar isto. Mas não podia deixar passar aquela musiquinha ou em claro ou em surdina para os que não conhecem ou gostam de recordar como nós. Subam o volume, por favor. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor. Obviamente que isto daria para aí uns 3 programas. Certo. O Mundial de 86 para Portugal. É verdade. Ora bem, e ainda por cima, voltamos agora ao Mundial do México, Canadá e Estados Unidos. Exatamente, em 2026. João, já mostrámos a surpresa que tínhamos para o Daniel, que era o Dinamo de Kiev do Lobanovski, e vamos avançar agora para o primeiro grande jogo acompanhado para o Comércio do Porto, o Taça UEFA 1987.
É incrível, eu tenho... 87, 88, exato. Só escrevias desporto ou tudo? Não, eu entro com 19 anos enquanto estudo como jornalista de desporto colaborador. E o comércio, na altura, o Chaves vai às provas, às competições europeias, e então é preciso mandar alguém a Chaves, a redação sempre, como todas as redações, desfalcadas, não há quem venha, eu digo eu vou. E como é que eu vou para Chaves? Rodoviária Nacional, ok? Caminhonete até Braga, chega a Braga, outra caminhonete para Chaves, viagem péssima de enjoo, alojamento num hotel, ok? E está aquele miúdo lá a mandar editar coisas, não havia computador, o comércio de Porto para cada era jornal informatizado, mas não havia computadores para levar, e portanto estou a editar de lá esta crónica. Incrível. O Chaves ganha ao Craiova. 3-1 na primeira mão, 2-1 neste jogo, não é? Perdeu em casa, perdeu 3-2 fora e ganhou 2-1 em casa. Exato. Passou pelos gols E este fora. é o 2-1 em casa. Certo? Exatamente. E é loucura em Chaves, não é? E portanto, eu tenho, portanto Slavkov, primeiro gol. estou lá a dar uns bitites, porque sabem, não sei se vocês sabem qual era a técnica que se usava na altura. Havia alguma coisa de televisão quando havia jogos de televisão ou de relato, mas quem estava na redação é que fazia os relatos. Os enviados especiais diziam umas coisas de lá e as crónicas não sei o quê, mas os relatos não eram feitos... Quando dizes relato é a crónica? A crónica escrita. Eram escritas na redação e nós de lá dávamos uns bitites. Claro, eu não estou a dizer isso que a Bola fazia isso com o Aurélio Márcio e com o Carlos Claro. Pinhão, não é? Porque também tinham a possibilidade de escrever até às 4 da manhã, fosse a que horas fosse. O jornal ali tinha que sair mais cedo. E o engraçado é que o comércio também, eu venho à boleia no carro do jogo. Porque o comércio, eu vou de autocarro e regresso à boleia. Portanto, era... Deixa só dizer que os gols do Chaves são marcados pelo Slavkov e pelo vermelhinho. Imagina, é fantástico. O ex-jogador de futebol do Porto. O Lavradino. Ainda não tinha lá chegado. Não, sim, já depois. Já tinha depois, saído já do Porto. depois, é verdade, 87. E a tua última cobertura, é o último jogo para o público, um jogo Porto-Santa Clara. Certo, o jogo do título, eu estou na direção, é um domingo... Porto José Mourinho. É um domingo à tarde, eu digo, ok, eu faço este jogo, o campeonato estava praticamente decidido, e este é o último título do Porto ganho nas Antas. E portanto... Escreveste a multidão, foi à ópera cantar. Sim, porque tudo aquilo foi felicidade, no sentido. Toda a gente tinha muito confiança. Deixa-me só citar-te. Quando o quinto gol entra, já não há nada a fazer. Campeões, nós somos campeões e o estádio vibra, abana pela última vez com um título. O velho estádio parece estar a morrer feliz. Adoro esta frase. Feliz aos pedaços de golos com postiga em delírio depois de mandar a bola para o fundo das redes. Sim, foi uma tarde daquelas em que tudo foi suave. O Santa Clara não é o Santa Clara de hoje, era um adversário simples. Show divisão nessa época, com sim, o Carlos Alberto Silva, é só coincidência. Sim, o Porto era o treinador, era uma equipa que não deslumbrava nada e foi campeão facilmente. E ganhou 5-0 o título, e era naquela fase em que os adeptos do Porto já estavam habituados aos títulos e, portanto, as festas já nem eram assim tão extraordinárias. Mas é um dia feliz no estádio das Antas. Apesar de tudo, nesta altura não era campeão havia 3 anos, porque é o primeiro ano do Mourinho. Certo, mas na verdade, se vocês virem as bancadas, havia lugares, não é? Sim. Não havia lotação esgotada sequer para um jogo do título. Havia pessoal a poupar para ir a Sevilha, que faltavam poucos dias. Exatamente. Certo. Aliás, o Zero marca 2 golos neste jogo, marca 2 golos em Sevilha no resultado de 3-2, incluindo o gol da vitória, e depois marca o gol da vitória contra a União da Leiria, na final da Taça, poucos dias depois. Ou seja, o Verlei esteve mesmo na crista da onda nesta altura. Mesmo. E agora, Daniel, o texto que mais gostaste de escrever é o do Kelvin, 2013. O Kelvin, posso citar-te outra vez? O Kelvin apalpou na redondinha com o pé direito rumo a sul aos 90 minutos mais 56 segundos. Fez surgir o Apocalipse e os Anjos aos 90 mais 57. Feito de pé esquerdo, gravidade zero, e foi. Ele também foi com a bola para dentro da baliza em Alma e voltou. Vupt, Roderick, o defesa face do medo do Ai Jesus, galopava ao lado do menino índio e só acordou quando um relâmpago relinchou das botas de o Kelvin. Arthur não podia prever a façanha. Inovação é isto. Quando Arthur voou, Mayday, guarda-redes em desastre aéreo. Também gosto muito da série. Foi o texto mais inspirado da tua vida? Quer dizer, do ponto de vista do desporto, é um daqueles momentos em que tudo aquilo que aconteceu naquele campeonato, o Porto tantos pontos de atraso, o Porto que tinha sido eliminado pelo City 4-0, uma equipa que estava completamente em frangalhos, conseguir ser campeã nesse ano, suscitou um verdadeiro cataclismo na cidade. E o Kelvin é uma daquelas histórias, um pouco como o Juari.
que marca o golo de Munique, não é? O Joari ainda teve alguma consistência mais na equipa, mas o Kelvin é aquilo. Quer dizer, não há história antes nem depois do Kelvin, é aquele golo, ainda por cima a passo do Lietzen, que nós lá dizíamos que era o rapaz que praticamente já não corria, já não podia ser Lietzen já não era um rapaz. A gente dizia tantas vezes, há tanto manco no Semid e nós temos o Lietzen. Tanto manco que corre no Semid e nós tínhamos o Lietzen. O Semid era um hospital ortopédico no Porto. Mas é o Lietzen que faz o passo para o Kelvin, que mete a bola na baliza com um remate a uma velocidade lentíssima e tudo aquilo é imponderável. E, portanto, é de uma felicidade incrível para ser campeão. Quase. Comparável ao outro golo mítico que escolheste, do Éder na final do Euro 2016. Certo, que é também a taxa de probabilidade daquilo acontecer sem o Ronaldo em campo, com um remate de fora da área, de um jogador completamente imprevisível, torna absolutamente extraordinária destas histórias de futebol. E é nesse sentido que eu gosto muito do futebol, por este lado, que é pelo lado da gestão e pelo lado da inovação, pelo lado da questão psicológica. Porque a vida é isto, é sempre o imprevisível, é sempre aquilo que a gente não está à espera. Às vezes é o último minuto, é resistir até lá, é conseguir juntar pessoas. Pelo aspecto psicológico do que pelo aspecto tático? Já que o aspecto tático não está um bocadinho no beco sem saída e vai ser pelo lado do trabalho emocional, psicológico, que se vai ganhar. Certo, e esse lado também é o lado perverso que nós já estamos a assistir, que é o lado das palavras e da demagogia e da contra-informação. Por isso é que eu também estou a perguntar. Certo? Muito bem, e como habitualmente aqui fazemos, vamos agora passar da imagem à escrita com a sugestão de leitura do nosso convidado. A escolha de hoje é As Benevolentes, de Jonathan Little. Porquê, Daniel? Porque, de facto, é o livro que eu estou a acabar de ler já há bastante tempo, porque ele tem quase 1000 páginas, ou mais de 1000 páginas. E, na verdade, é a história de um oficial alemão que faz a travessia durante a Segunda Guerra, que vai pela Ucrânia, Rússia, regressa, vê o desmoronar do Império de Hitler, está ao lado das atrocidades de pegar nas pessoas e abatê-las, e ele é sempre o tipo que tem que executar ordens ou que não quer ver, ou que deixa que as coisas andem, ou que tem que operacionalizar melhor a máquina dos trabalhadores judeus ou ciganos que têm que trabalhar para a máquina alemã, e ao mesmo tempo a dinâmica de como é que se consegue que eles trabalhem mais, ou quais são os que vão para os campos ou não são. E este relato na primeira pessoa é uma história fundamental de trazer e de continuar a ser contada no nosso tempo, porque nós estamos a ver as pessoas a serem cada vez mais sujeitas a estas manipulações de vida. Parece que a nossa vida é uma vida que nós controlamos, mas nós, na verdade, não controlamos. Nós, neste momento, do ponto de vista social e económico, estamos a ser vítimas de um aspirador de dinheiro para os grandes colossos da economia, sejam as criptomoedas, seja o investimento em IA, seja o petróleo, seja a finança, e nós cá em baixo vamos debater na democracia porque temos cada vez menos dinheiro a sobrar. Aliás, e é isso que é importante discutir. Já agora aproveitamos, tens uma intervenção na RTP Notícias. Sim, eu venho cá semanalmente, sobre à quinta economia, ou à sexta, sobre a economia de manhã, porque esses temas continuam a ser muito importantes para nós. A Guerra do Golfo é o melhor exemplo da absoluta manipulação sobre as nossas vidas. Tudo aquilo é uma estratégia económica. Quando te perguntamos a tua sugestão de leitura, tu utilizaste uma frase que me marcou, que me fez ficar a pensar durante muito tempo, que foi é um livro sobre o jogo dos nossos tempos, a opressão. Certo. E eu tenho o livro em casa, já tentei começar a ler. Não é um livro fácil de ler, mas agora vou voltar a esforçar-me. Sim, porque... Rapidinho, por favor. Não, e muito rápido. A opressão é aquilo que nós não estamos a ver, que nos está a acontecer. Pois. E o que nós estamos a ver é o discurso entre uma extrema-direita, não sei o quê, e a democracia. Não, nós estamos todos no mesmo problema e estamos tão esmagados que uns estão mais esmagados que outros e uns queixam-se mais que outros e outros reagem daquela maneira. E o que nós estamos a ver é que por trás de nós, por cima de nós, o dinheiro está a desaparecer, a economia do trabalho, do investimento está a desaparecer, para zonas onde ele não é reprodutivo do ponto de vista da vida das pessoas, do supermercado, das compras da vida, e as pessoas cá em baixo a matarem-se cada vez mais tensas umas com as outras, e lá em cima a assistirem tranquilamente a forma como manipulam a informação para nós continuarmos às cabeçadas uns com os outros. E vamos às rubricas finais, começando pelo futebol. É um lugar estranho.
Tão estranho quanto belo ou mítico, não é, João? Sim, eu quis escolher este lugar estranho com tanto cuidado por ser o último, que demorei o dia inteiro. Pensei em tudo e mais alguma que coisa. diga. Tu sabes. Mas depois acabei outra vez com Deus. Não o Deus dado, mas o Deus 10. Está Maradona. explicado. Tinha que ser Maradona a acabar, para mim, a minha parte. No mesmo jogo acontecerem estas duas coisas é quase impensável. É realmente muito Sim, estranho. Repara, ele faz este golo já na segunda parte, um golo ilegal, um golo batuteiro, roubou a carteira aos ingleses. Não esquecer que tinha havido uma guerra entre Inglaterra e Argentina por causa das Malvinas. E, portanto, teria tudo para ser o mal da fita, menos para os argentinos. E depois, passado poucos minutos, faz isto. Isto é muito estranho. E fez-me pensar uma coisa. Eu andei estes 10 anos completamente enganado. O futebol não é um lugar estranho. O que é estranho é o mundo. O futebol apenas reflete o mundo. O estranho foi nós não termos logo pensado neste jogo que era o jogo da eternidade. Sim, se calhar. Se calhar são os dois golos mais famosos da história do Sem futebol. dúvida. Certo, belas metáforas. Obrigado, João. Vamos aos cromossomas com o Rui Miguel Tovar. Não sei se é possível ou não. Há de ser. Há de ser, não é? Queres Exato. falar já, Rui? Podes começar a apresentar. É melhor, é melhor. Vamos lá. Pronto, então é uma página de jornal, como não podia deixar de ser, para fazer um louvor à hemeroteca, mais um. E este tem a ver com um dos nossos convidados mais especiais que se sentaram aqui, o Pauleta, porque a carreira dele é um hino a tudo aquilo que é fora do contexto, tudo aquilo que é imprevisível. Um açoriano que joga nos Júniores do Porto, depois é recambiado para os Açores outra vez, depois regressa ao continente, não joga na primeira divisão e consegue ser o primeiro homem a bater o recorde de golos do Eusébio na seleção. É altamente meritório. Portanto, isto foi um 18-1. Isto foi 18-1, Benfica, seleção de Ponta Delgada, e o golo açoriano ao Bento é do Pauleta, que é o pai do Pauleta. Portanto, saber que o Pauleta tem um pai que marcou um golo ao Bento é simplesmente maravilhoso. E eu encontrei isto por acaso, e quando encontrei fiquei eu acho que fiquei tão feliz como o Pauleta, o filho, não é? E enviei logo aquilo, felicíssimo da vida, e a reação dele foi também muito positiva, porque eu, se não me lembro, se bem me lembro, ele estava num avião, portanto ele ia partir para algum lado. E até disse, olha, eu estou a arrancar, mas eu estou a responder dentro do avião como quem diz, isto é maravilhoso, porque Claro que sim. já me tinham falado deste golo, mas nunca tinha visto as carreiras passadas numa página de jornal, ainda por cima a bola, não é? Que é a Bíblia, e muito interessante a ver esta comunhão. Muito bem. Foi o último cromossomo. Obrigado. Hoje estamos direito a cumprimento. Despedimos-nos com o orgulho de termos feito sempre com alguma alegria, muita dedicação e, claro, muito entusiasmo o futebol memória que tanto nos apaixonou e que esperamos poder continuar a cativar-nos durante muitos anos. Muito obrigado aos nossos telespectadores por todas as críticas, elogios, correções, adendas e sugestões. Pode rever, recorde, todos os 460 capítulos na RTP Play. Está lá tudo, porque há uma grandiosa memória à espreita de cada um de nós, de todos os protagonistas do futebol, e há uma espantosa memória em todos os telespectadores que nos acompanharam ao longo destes últimos 10 anos. Por isso, muito obrigado. Não podes deixar de agradecer ao arquivo e aos Claro. produtores. Sem dúvida. E aos E à equipa técnicos e técnica, aos claro. realizadores, Sempre. que foram quase sempre os mesmos, essa é que é verdade, em 10 anos, e que só com eles é que foi possível fazer isto, não é? E, claro, aos nossos convidados, fantásticos, representados hoje pelo Daniel, que foi o homem que inventou isto. Portanto, agora vamos comer um bolo. Agora vamos comer bolo. Obrigado, Daniel. Até sempre. Sei que são magníficos. Obrigado. Lá está a imagem. Pois está. Está bem lá. Manchester City, Manchester United.